Segunda parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel. A quarta parte da Parashá Vayechi, Bereshit, Gênesis capítulo 49, a partir do início. Depois de abençoar Efraim e Menashe e o descendente de Yosef, Jacó chamou seus filhos e disse: se reúnam, eu quero lhes relatar o que eu sei sobre tempos futuros. Rashi diz: Jacó foi revelado a ele quando o Mashiach chegará, ou no mínimo, quando realmente eles irão sair do Egito e entrar na terra de Israel na primeira vez. E ele achava útil informar as tribos essa informação, mas Deus não quis e fez ele esquecer, ou fez ele sentir impróprio naquele momento. E ele se arrependeu e não contou para eles essa informação, que poderia desencorajá-los, porque era muito tempo de sofrimento até então. Então, em vez disso, ele disse: se juntem e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, vosso pai. E agora ele vai abençoar ou reprimir, vai falar as últimas palavras com cada um de seus filhos. Reuven, tu és meu primogênito, o início da minha força. Minha força é o primeiro sêmen da minha virilidade, pois Jacó não teve nenhuma emissão seminal antes de conceber Reuven, um justo desse total controle sobre seu corpo. E por isso você era digno, por ser o início da força do pai, você era digno de receber a maior porção de bênçãos. Era digno de ser de ti a tribo dos sacerdotes, que servem no templo e abençoam o povo. Era digno de ser de ti a tribo dos reis. E você perdeu esse mérito quando você perdeu a cabeça, quando perdeu o controle, não mostraste uma falta de controle, que nem uma água apressada, um desequilíbrio e uma agilidade para reagir no momento errado. E por isso você não vai receber essas bênçãos adicionais que você teria o direito. E qual foi aquele momento errado teu? Aquele momento onde você se envolveu na questão de onde vai estar a cama do teu pai, depois do falecimento da Raquel. Naquele momento você profanou o nome sagrado que depositou a confiança em mim, em Jacó. E nisso você teve o erro e perdeu. Você errou de reagir de uma maneira imprópria antes da hora e opinar onde deve estar a cama do teu pai depois de não estar mais no terreno de Raquel. Com isso você perdeu essas heranças adicionais. Até aqui uma reprimenda pelo Reuven. Agora passou para Shimon e Levi. Shimon e Levi, vocês são irmãos associados com questões agressivas. Vocês roubaram a função do Esaú. O Esaú recebeu a bênção de ser um ser agressivo, que vai viver a fio de espada. E vocês se juntaram para matar os moradores da cidade de Shem. E também queriam matar o Yosef. Vendo bem, Reuven era contrário à matança de Yosef. E Judá também era contrário, ele que sugeriu vendê-lo. Que eram os mais velhos naquela ocasião. Shimon e Levi, os mais velhos, tirando Reuven e Judá. E que eram filhos de Leá, que era uma mulher legítima. Não que nem os filhos das servas, que eram mais aproximados do Yosef. E por isso, Jacó disse: eu estou vendo que futuramente haverá revoltas em vossas tribos. E eu desejo que em vossos erros secretos ou em vossas tramas, que minha alma não seja considerada presente. Estou prevendo que a tribo de Shimon irá se revoltar com o profeta Moshe Rabbeinu, com Moisés, na questão das filhas de Midian e querer casar com elas. E lá não está escrito filho de Jacó, na descendência do líder da tribo. Porque aqui Jacó pediu para não estar presente, então o nome dele também não está presente ali como um patriarca daquela pessoa que fez essa revolta. Da mesma maneira,
quando vocês se congregarem com Korah, da tribo de Levi, contra Moisés e Arão, que meu nome não estará junto com eles. E realmente na filiação de Korah naquele trecho em Números não consta Jacó. Somente quando consta a descendência dos filhos de Korah que cantaram no templo, então fala de um ato bom. Quando se fala dos bons atos da tribo de Levi, aí é citado que são descendentes de Israel. Em Crônicas. Crônicas 6. Crônicas 1, capítulo 6, versículo 22. Pois com a ira deles, com a ira desses dois, Shimon e Levi, eles mataram uma cidade inteira considerada como uma pessoa só, Hamor e os homens de Shem, que eles foram tão ágeis de matar como se fosse um homem só. E da mesma maneira, com sua vontade, queriam arrancar o poder de Yosef, que é denominado touro. Quer dizer, arrancar o poder do touro. O touro de Yosef, logo adiante, ele vai abençoá-lo com algumas qualidades similares ao touro. Então aqui, maldita seja a sua ira. O Elash diz mesmo, na verdade, não amaldiçoou as pessoas, amaldiçoou o defeito deles, para que eles se afastem e se cuidem, não deixar esse defeito se alastrar e tomar conta. Qual será a sua solução? Eu irei separá-los. Estou desejando que eles sejam separados um do outro. Levi não vai ser contabilizado entre as tribos, ele vai ter outra função. Não vai da terra que nem Shimon, e vai estar em outra, digamos assim, trabalhando com questões espirituais. E aqui está a divisão. Eles não estão no mesmo foco, não estão com o mesmo tipo de vida. Outra interpretação, que a partir dessa reprimenda, ficou que a tribo de Shimon acabaram se transformando numa tribo de pobres, ou escribas, que é um trabalho que nunca enriquece, ou professores de crianças, que são funções pelas quais a pessoa viaja para pedir a esmola, para procurar o trabalho. Eram então empregados de outros e eram espalhados. E a tribo de Levi se tornou sacerdotes e acabou precisando viajar onde há plantações para pedir os seus dízimos. Assim, os dois estão espalhados, cada um da sua maneira. Agora segue para a tribo de Judá. Judá viu que os primeiros foram chamados a atenção pelos seus erros, então ele começou a recuar. Sabia que ele tinha o caso de Tamar, que contamos antes, que de certa maneira ela se apresentou para ele como se fosse uma prostituta, então ele achou que agora ia ser chamada a atenção dele. Jacó chamou ele e disse: Judá, você não é que nem eles. Eu estou vendo que no dia de Davi, o teu descendente vai ferir os inimigos. E eles vão fugir, vão dar as costas para o teu descendente. E os filhos do teu pai, de todas as tribos, vão se curvar para ti, porque dele vai sair a realeza na casa de Davi. E continua: te compara Judá com o filhote de leões. Na verdade, fala sobre Davi, que quando Shaul era o rei, Davi era já um administrador do povo. Como diz em Samuel 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Samuel 2, capítulo 5. Mesmo quando Shaul era rei, você que nós conduzia para dentro e para fora. E no final, quando realmente assumiu a realeza de Davi, ele se tornou o rei, o filhote que se tornou um leão. E você se retirou da culpa que eu te desconfiei ter devorado Yosef. Eu sabia que o teu, como fosse o signo, o teu poder é comparado ao leão. E Yosef, no caso ali, quando achava que foi devorado, eu achava que foi agredido por ti. E você se retirou de lá. Agora eu estou sabendo que você é justamente quem salvou ele e pediu que ele não fosse morto e sim vendido. Da mesma maneira, a intenção de Judá foi salvar ele da morte, salvar Yosef da morte, no poço da morte, na mão de Shimon e Levi. E a mesma coisa depois, quando Tamar, você teve com Tamar, depois viu que ela estava grávida e achava que ela se prostituiu e você pretendeu agredir ela com uma punição severa no tribunal.
e você acabou admitindo o teu erro. Assim você se retirou da matança de Yosef, da potencial matança de Yosef, da potencial matança de Tamar, você salvou ela. E por isso tem o mérito de ti sair o rei Salomão, que viverá, sentará que nem um leão que ninguém consegue levantar, quer dizer, ele estará numa paz completa. Não precisa se agitar, que nem um leão que sentou e não levanta. Não precisa se preocupar. Continua aqui abençoando o tribo de Judá. Jamais será removido o cetro real, aquele cajado de reis, da mão de Judá, desde Davi por diante. Sempre dele terá líderes comunitários, mesmo no exílio, e mesmo quando as nações irão nomear um governante comunitário dos judeus, será nomeado um descendente do rei Davi. E sábios que ensinam a Torá irão sair de dentro de seus pés. Quer dizer, dentro de seus descendentes terão legisladores sempre, sábios de Torá. Até a vinda de Shiló, que é um pseudônimo de Mashiach. E ele irá reunir as nações e obedecer o seu mandato. É a situação de Mashiach, descendente de Davi, que vai de Yehudá, descendente de Yehudá, que vai dirigir toda a humanidade para servir a Deus único. E Yaakov já aqui está prevendo isso. Agora fala sobre o território de Yehudá. Você terá um território que irá dar boas videiras, que dão vinho que nem uma fonte, e da carga de uma videira, a tribo de Judá vai prender numa videira um asno, um filho de uma cria de uma jumenta, a um ramo de videira, e vai carregar todo aquele animal com as frutas daquele ramo apenas, mostrando que vai ser um lugar muito fértil em matéria de uvas e vinho. E aqui está falando de forma alegórica, ao ponto de ele conseguir poder lavar, se quiser, sua roupa com vinho, com sangue de uva, que é o suco da uva. E há explicações que essa questão de amarrar o asno para a videira, o Onkelos traduz isso aqui sobre o rei Mashiach. A videira são Israel e o asno é Jerusalém. E o ramo são Israel, que vão estar plantados fixos ali. E quando fala asno, Jerusalém, não, porque a palavra iró, de asno, pode servir também para representar ir, cidade. Então aquela cidade vai sentar e vai estar fixada no lugar, ninguém poderá remover do lugar. O Rashi explica ali, o Onkelos usa a raiz das palavras para dizer que ali eles... Então eu vou tentar ler aqui direto do Onkelos. Deus vai plantar os israelitas em volta da cidade dele, de Jerusalém, onde o povo irá construir o templo sagrado. Então os justos estarão em volta da morada do Eterno, aqueles que cumprem a Torá irão aprender com ele. E ele, quer dizer, esse descendente do Yehudá, que é o rei Mashiach, irá estar vestido com um manto vermelho. Essa questão de lavar a roupa com vinho, ele interpreta que haverá lá uns adornos belos de cor de vinho, com lã tingido, com diversas cores que eram preciosas naquela época. Até aqui essa forma agora que a gente explicar essa parte. De tanto vinho, os olhos dele ficarão azulados, avermelhados, que nem aquela pessoa que bebe muito vinho. E os dentes ficarão embranquecidos de tanto leite que será no território de Judá um lugar de bom pasto para o rebanho, que produz muito leite.
E o Onkelos também explica de outra maneira também. Agora segue para a tribo de Zevulun. Zevulun irá residir no litoral, na beira dos mares, onde atracam navios. E o fim do seu território será perto da cidade de Sidon. Sidon é uma cidade no Líbano, perto do Tiro. Sidon. E qual é a vantagem disso aqui? Que já que o porto estará no tribo de Zevulun, irão vir ali navios com comércio de outros países. Zevulun vai se ocupar com o comércio exterior e vai sustentar e doar o sustento para a tribo de Issachar, seu irmão, que estudam Torá. E haverá ali uma associação. Zevulun trabalha e enriquece e patrocina e sustenta os estudiosos de Torá da tribo de Issachar, seu vizinho. E segue aqui, Issachar é comparado com o asno, o animal que tem ossos fortes e que quando precisa descansar, dorme no meio da viagem. Representa que esse aqui ele é forte para suportar um esforço no estudo de Torá, que nem um animal, um asno forte que carrega uma carga pesada. Assim ele consegue sofrer um grande esforço no estudo de Torá. Que nem um asno que dorme em qualquer lugar, no sentido da comparação com esse animal, que ele não insiste em dormir numa casa. Quando ele precisa descansar, ele descansa onde estiver. A verdade não fala, mas capaz se trata de uma pessoa que estuda a Torá com tanto esforço, que cochila de tanto esforço, onde ele estiver. Talvez eu possa explicar aqui dessa maneira, mas não vi aqui escrito no Rashi essa explicação. Vai ter um território bom, então ele verá um descanso bom numa boa e agradável terra, e por isso ele vai se dedicar, em vez de se esforçar muito para enriquecer, vai ver uma terra boa para tirar frutas, sem muito esforço. E o seu esforço é dedicado para estudar a Torá, carregar o fardo da Torá, e se tornará um pagador de impostos, no sentido de um ajudante de todos os seus irmãos de Israel, para ajudar a legislar as leis para eles da Torá, as formas de cálculos. Eles tinham sábios que calculavam o calendário, sabiam bem toda a viagem das constelações. E deles saíam 200 líderes de Sanedrin, quer dizer, 200 chefes de tribunais da tribo de Issachar, eles que ensinavam Torá para todo o povo, a tribo de Issachar. De tanto esforço que estudavam Torá com esforço, dedicação e afinco. E um, inclusive, interpretou diferente. Como ele vai estar na divisa, ele vai se esforçar na proteção dos inimigos e as guerras com os que estão do outro lado da fronteira. A tribo de Dan irá julgar seu povo, liderar seu povo no momento de união entre todas as tribos de Israel. Todos eles ele irá julgar. E aqui está profetizando sobre que dele sairá o profeta Shimshon, que vingará a vingança do povo da mão dos filisteus. E naquele momento o povo estará atrás dele, que nem no momento de David. Quer dizer, Shimshon vai conseguir reunir todo mundo debaixo de sua liderança. E segue aqui, Dan é comparado com uma serpente, uma cobra, que sopra. Uma cobra que anda no caminho e sopra. No meio da estrada, que morde os calcanhares de um cavalo de uma maneira que quem monta nele cai para trás. Isso aqui é comparado com Shimshon, que agrediu os filisteus no momento de sua morte. Shimshon é um profeta que foi capturado pelos filisteus depois de ter cometido alguns erros e perder a proteção divina. Ainda assim, rezou a Deus e no momento que iam desprezá-lo em público, em grande público, ele pediu a ajuda de Deus e conseguiu milagrosamente empurrar os pilares do edifício e derrubar a casa em cima de todos os presentes. Assim ele agrediu eles sem tocar neles diretamente, que nem uma serpente que morde o cavalo e derruba o que está montando. E termina a porção de hoje dizendo: para a tua salvação irei aguardar, ó Deus. Assim também o Shimshon disse,
estava já cego, estava já capturado, e disse para Deus: me lembra, por favor, uma vez, e me ajuda a vingar-se desse povo. E assim ele conseguiu derrubar o edifício. Até aqui foram as previsões de Jacó, que estudamos hoje na quarta-feira. E amanhã segue com a tribo de Gad por diante.